Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, leremos de 1 a 5. Atos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5º, do 1º ao 5º versículo do livro de Atos, no capítulo 1. Diz-nos, pois, a palavra. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu queria falar com vocês hoje sobre o começo da igreja. E gostaria de usar uma longa introdução hoje, porque, na verdade, nós, pastores, estamos dispostos a estudar com a igreja, a partir de hoje, o livro de Atos. A partir de hoje, nas nossas reflexões pastorais, tanto de manhã quanto à noite, pastor Renato e eu, vamos avançar no livro de Atos. Pastor Renato já fez uma transição, domingo à noite, quando ele falou da obra, a promessa do Espírito Santo, e o que o Espírito Santo poderia fazer, haveria de fazer na vida dos discípulos. E agora eu estou aqui iniciando o livro de Atos, porque nós queremos, na verdade, trazer à igreja alguns estudos que têm a ver com a igreja. Por quê? Por que estudar o livro de Atos nesse tempo? Em primeiro lugar, queremos estudar o livro de Atos nesse momento por causa do momento da nossa igreja. É um momento muito oportuno para nós estudarmos esse livro, porque nós temos 97 anos de história. 97 anos de história, estamos rumando para o centenário. Nós temos uma história. A igreja Presidente da Silva Jardim tem um legado, tem uma história. E essa história é escrita por muitas famílias, por diversas pessoas, de origens diversas, que deram a sua contribuição na história desta igreja. E a nossa história está intrinsecamente ligada com a história da igreja lá na igreja primitiva. Nós temos valores firmados nessa história. Esta igreja não surgiu por osmose, ela surgiu como direção de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus, que aqui está construindo uma bela história no meio do seu povo, nesta cidade. Então é importante para nós, quando nós vamos chegar no centenário desta igreja, olharmos os nossos valores, estudarmos os nossos valores, estudarmos onde estamos firmados, de onde viemos, quais são os nossos pressupostos, a nossa doutrina, os nossos valores, o que sustenta essa história desta igreja. É bastante importante para que nós não percamos aquilo que Deus está consolidando na vida desta igreja. Nós estamos crescendo. São novas famílias que o Senhor está nos dando nesse tempo. Estamos experimentando um crescimento numérico bastante expressivo, e esse crescimento numérico, ele é realizado e é originado de diversas famílias que vêm de origens diversas da nossa igreja presbiteriana. São irmãos que vieram de várias outras denominações. Então é importante nós agora nos debruçarmos sobre o livro de Atos, para que nós possamos compreender
o que a igreja não deve abrir mão na sua história. Então, quando nós vamos revisar os valores que sustentam essa igreja, nós vamos ajudar vocês a compreenderem a nossa própria história, para que vocês nos ajudem a construir a história que Deus está construindo aqui, sem desvios, sem movimentos inócuos, indesejáveis, para que os irmãos novos na igreja aqui conosco, vieram de outras igrejas, possam ajudar a firmar os seus valores de fé que nós esposamos. São novos desafios. Nós estamos recebendo novas famílias que nos trazem novos desafios. E esses desafios nós precisamos estudar à luz da palavra de Deus. Desejamos continuar crescendo. É nosso desejo. Esta igreja, ela nasceu para crescer. E ela está crescendo. E desejamos continuar crescendo. Mas um crescimento integral. Um crescimento nas raízes do Evangelho, que é Cristo Jesus. Um crescimento que gere unidade da fé. Um crescimento que seja na força do Espírito Santo. Um crescimento que proclame o Evangelho de Cristo. Um crescimento que sustente-se nas Escrituras do Cristo da nossa fé. Precisamos crescer. É nosso desejo continuar crescendo. Porque nós temos um compromisso com as futuras gerações. Foi isso que as outras gerações tiveram para conosco. Construir uma igreja não para si mesmas, mas construir uma igreja firmada na palavra de Deus, para que as futuras gerações, como hoje eu e você estamos aqui, firmados na palavra, nós também devemos ter esse compromisso com as futuras gerações. Não podemos ser uma igreja de consumo, consumista. É preciso firmar os nossos valores, viver os nossos valores e ensinar esses valores para as futuras gerações. Nós estamos aqui com um grupo grande de crianças. Nós estamos crescendo e esse crescimento nos gera novos desafios. Um dos grandes desafios é preparar a igreja para as futuras gerações, até Cristo voltar. E desejamos ser uma igreja relevante na cultura. Não queremos ser uma igreja que não faça diferença na nossa cultura, no nosso tempo, na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida desse bairro, na vida dessa região. E para isso, nós queremos continuar proclamando a palavra de Deus na fiel Escritura. Sermos fiéis na proclamação da palavra, fiéis às Escrituras, sem modismos, sem invencionismos, sem sairmos do cerne do Evangelho, que é aquilo que os apóstolos pregaram, que os profetas anunciaram. Esta igreja precisa manter-se fiel às Sagradas Escrituras. Nós temos uma frase linda que define a nossa identidade: quem salva é só Jesus. De onde nós tiramos isso? Atos vai nos ajudar a entender um pouco esta frase que define a natureza desta igreja. Queremos evitar modismos, queremos corrigir possíveis equívocos doutrinários. Pode ser que alguns tenham uma dúvida, uma insegurança, talvez uma certa discordância com alguma doutrina presbiteriana. Nós queremos aqui discutir sobre isso, porque o livro de Atos trata muito sobre isso. Muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas o apóstolo Paulo enfrentou, o apóstolo Pedro enfrentou, e aqui nós vamos dar à igreja essa possibilidade de corrigir alguns equívocos, e queremos uma igreja missionária. Queremos proclamar o Evangelho. Queremos proclamar todo o Evangelho a todo homem. E no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Não com palavras humanas, não com palavras de sabedoria tão somente, mas palavra que venha do Espírito Santo na proclamação da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, este é o primeiro motivo. O segundo motivo é o próprio livro. Então nós vamos estudar o livro de Atos por conta do momento da igreja. E vamos estudar o livro de Atos porque o livro de Atos é o primeiro livro da história cristã. É o primeiro livro. É o primeiro livro que narra a história cristã.
Ele registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. Não tem conclusão esse livro, porque essa história ainda continua sendo escrita por nós. Atos desenvolve um esboço traçado pelo próprio Jesus Cristo, o Senhor da igreja, quando disse aos seus discípulos, lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria e até aos confins da terra. Esse é o versículo-chave do livro de Atos. A promessa, o anúncio da promessa do Espírito Santo para que os discípulos, os apóstolos, sejam testemunhas dele. Testemunha dele. Em todos os lugares, começando por Jerusalém, passando por Samaria e até os confins da terra. Então esse livro está dividido assim, nos primeiros 7 capítulos, Lucas registra o avanço da igreja de Jerusalém à Judeia. No capítulo 8, o evangelho chega a Samaria. E a partir do capítulo 9, ele avança até os confins da terra. É muito interessante esse desenvolvimento na proclamação do evangelho registrado em Atos. Ele fala da conversão de Saulo de Tarso, que passa a se chamar Paulo, o maior perseguidor do cristianismo, o seu comissionamento como apóstolos aos gentios e o seu compromisso com a fé cristã e com a missão da igreja. Olha, esta experiência registrada no livro de Atos, na vida de Saulo de Tarso, são marcas decisivas na história da igreja. Pedro exerceu seu ministério entre os judeus. Paulo vai exercer seu ministério entre os gentios. E essa história, esse movimento do Espírito Santo, comunicando aos judeus e depois aos gentios, por pessoas diferentes, com estilos diferentes, com modos diferentes, o livro de Atos vai descrever a presença dos judaizantes. Os judaizantes são cristãos que vieram do judaísmo e que estavam dentro da igreja e não queriam sair das garras do judaísmo, e trouxeram grandes prejuízos para a igreja no começo. Aqueles que não queriam Cristo, mas não queriam abrir mão dos processos do judaísmo, e esses aqui trouxeram grandes problemas, e Paulo vai falar, e Lucas vai registrar sobre isto. E também esse grupo de judaizantes vai trazer grande dificuldade entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, tentando falar que eles estão falando evangelhos diferentes. E Atos vai nos dizer que, na verdade, é o mesmo evangelho. O evangelho é um só. Embora pregado por pessoas diversas, por pessoas diferentes, para grupos específicos, eles falaram do mesmo evangelho. E Atos fala sobre isso. E Atos não é um livro exaustivo. Se você já leu o livro de Atos, você vai ver que Lucas ele foi muito seletivo ao narrar a expansão do cristianismo até a capital do império, em Roma. Sai de Jerusalém e vai ganhando o Império Romano até chegar na sua capital. E Lucas vai registrando esses eventos, elegendo atos principais, movimentos principais e especiais. O livro de Atos narra a implacável perseguição dos judeus. Nós vamos ver como que os judeus trouxeram grandes prejuízos para a proclamação do Evangelho, seja em Jerusalém ou Damasco, na província da Galácia ou na Macedônia, ou na província da Caia ou na Ásia Menor. Os judeus foram grandes opositores do Evangelho. Aqueles que deveriam ser os primeiros a proclamar o Evangelho, tornaram-se os grandes opositores do Evangelho no início da igreja. E é importante dizer, quando nós estudamos o livro de Atos, os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho é o mesmo. A forma de pregar pode ser mudada, até ser mudada, mas o conteúdo da pregação permanece inalterável. Não pregamos o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas pregamos o Cristo que estava morto e agora está vivo. Ô meu irmão,
Ô minha irmã, pregamos o Cristo que padeceu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Pregamos o Cristo que ressuscitou e está sentado no trono, e de lá voltará. Governa a igreja e tem a chave da história nas suas mãos. Esse é o Cristo que nós proclamamos, que governa a igreja. Pregamos o Cristo que voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés e reinar para sempre com a sua igreja. Pregamos esse Cristo. Portanto, estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos de Deus sobre o seu povo, que é a igreja. É alimentar a nossa alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou atos extraordinários no passado tem poder para realizá-los ainda hoje no nosso tempo. Estudar o livro de Atos é nutrir nosso coração com a perspectiva de novos avivamentos, de mover de Deus em nós, em nossa família, em nosso coração, em nossa mente, reavivando-nos, despertando-nos para as coisas eternas e celestiais de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito. Estudar o livro de Atos nos traz esse desejo e, sobretudo, firmar os nossos passos em santidade. O livro de Atos, ele fecha os evangelhos e abre as epístolas paulinas. William Barclay vai dizer que o livro de Atos é o mais importante livro do Novo Testamento. Calvino o chamou de um grande tesouro. O livro de Atos é a segunda parte de uma obra, pois o primeiro volume é o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu 2 obras que talvez possamos colocá-las juntas e tornando uma obra com 2 capítulos. Porque o objetivo de Lucas em sua obra era oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, lá ele fala dos feitos, do ministério, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, até a sua ascensão. E aqui ele começa a falar sobre faz uma transição da ressurreição, da ascensão de Cristo e vai dar os desdobramentos da ação de Cristo na vida dos apóstolos. O segundo volume trata de tudo que Jesus fez e ensinou através dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando nós vamos estudar o livro de Atos, nós vamos ver os milagres que Deus realizou, os grandes milagres, os grandes atos miraculosos de Deus, em milagres feitos no corpo das pessoas, milagres de misericórdia, curando corpos doentes e ressuscitando corpos mortos, milagres de julgamento, golpeando os rebeldes com cegueira ou tirando-lhes a vida, e milagres maiores, feito na mente das pessoas, concedendo-lhes dons espirituais, dons de entendimento e dom da expressão vocal. Atos revela que toda essa dinâmica é resultado do próprio Cristo e do cumprimento das promessas do Evangelho. Atos pode ser resumido em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo, que é seguida pela descida do Espírito Santo, que é seguida pela expansão do Evangelho e da igreja. E aqui eu quero falar rapidamente sobre 3 verdades sobre a mensagem de Atos. A mensagem de Atos, em primeiro lugar, ela tem a sua grande importância. Ela é importante. John Stott diz que Atos é fundamental por causa dos seus registros históricos e também por sua inspiração contemporânea. O livro de Atos, ele contém registros históricos sobre a vida dos apóstolos, a vida da igreja, em lugares até hoje, em condições de ir lá e testificar e averiguar e perceber, estão lá. E, sobretudo, a inspiração do Espírito Santo nesse tempo, na vida de Lucas e na vida dos seus apóstolos. Meus irmãos, o livro de Atos, ele é contemporâneo. Porque a cultura do primeiro século é muito próxima da nossa cultura. Os problemas que lá estiveram, ainda hoje estão aqui.
Atos narra a história da igreja apostólica, desde os seus primeiros passos em Jerusalém até a cidade imperial que é Roma. Faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e o que ele continuou a fazer por intermédio dos seus apóstolos. E para mim a centralidade do livro de Atos não são os apóstolos, não é a igreja, é o próprio Jesus Cristo. Atos aponta para a pessoa gloriosa do Deus Filho encarnado e agora ressuscitado. Atos é um registro dos atos de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, na vida do seu povo, a igreja. O tema central de Atos é Cristo, o Cristo ressuscitado, vivo, que dá poder e que desafia seus seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história do amor de Deus. Portanto, meus irmãos, eu vou acelerar aqui, porque eu não quero tomar muito seu tempo, mas eu quero chamar você a ler para mim o que está escrito lá no capítulo 1, no versículo 5, 4 e 5. E começando e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. E qual é essa promessa? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lucas começa a falar da promessa do Pai. Lucas conclui o primeiro livro falando da promessa de Deus enviando o seu Filho. Agora, ele fala do cumprimento de outra promessa, a promessa do Espírito Santo. Essa promessa que Deus prometeu na história, ele concretizou na história. E eu queria ver com vocês a promessa do Espírito Santo no livro do Antigo Testamento. A profecia de Joel. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizariam, jovens e velhos teriam visões, teriam sonhos. O Espírito de Deus seria derramado sobre seus servos e servas. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os profetas proclamaram, tornando fato, história na vida do povo de Deus, na história da igreja. Aquilo que séculos e séculos atrás, Deus prometeu pelo seu profeta Joel, ele vai se cumprir em Atos. As profecias de Isaías, Deus derramaria seu Espírito sobre os seus descendentes de Israel, como água em terra seca, está lá em Isaías 44:3. Outra profecia relacionada com a promessa do Espírito Santo, Isaías 32, de 15 a 17. Encontrado em uma seção com implicações messiânicas, lá em Isaías 32, o resultado desse derramamento do Espírito seria justiça, retidão e paz. E Paulo vai falar disso em Romanos 14, 17. Ou seja, aquilo que Deus proclamou também pelo profeta Isaías, nós vamos ver na concretude da história da igreja, narrada, escrita no livro de Atos. É importante para nós sabermos a pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o que ele faz na vida da igreja, por que ele está na vida da igreja, o que ele produz na vida do crente, qual é a missão especial do Espírito Santo no meio do povo. Hoje há tantas esquisitices acerca disso. E nós vamos então nos debruçarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. As profecias de Ezequiel, as profecias de Zacarias. Enfim, eu quero dar apenas essa introdução para você nessa manhã, porque no próximo domingo à noite eu vou pregar o texto seguinte que fala sobre o cerne, o centro do evangelho, do livro de Atos, que é Atos 1:8, que é a promessa e a ação do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Porque o Senhor inspirou homens santos para produzir o
texto sagrado, pelo poder do teu Espírito, Senhor. E esse Espírito que o Senhor derramou sobre aqueles homens e mulheres do passado, é o mesmo Espírito que nos instrui, que nos ajuda a compreensão da tua palavra. Razão por que estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque nós cremos que o Senhor quer edificar-nos pela tua palavra no poder do Espírito Santo. Permita-nos, Deus, que nesses tempos que vamos estudar este livro, que seja para nós fonte de instrução, que possamos aprender, que seja fonte, Senhor, de ânimo, para que sejamos, ó Deus, despertados pela fé, a viver a realidade da fé. Que seja fonte de missão, que nós, ó Deus, possamos de fato, em verdade, estarmos dispostos a servir-te com a nossa vida, com o que somos, para que a nossa vida seja para a tua glória. Oh Deus, queremos continuar escrevendo essa história, essa linda história que o Senhor está escrevendo nesta igreja. Queremos ser relevantes nesse tempo na vida desta igreja que o Senhor nos colocou. E nesta igreja ver o poder do alto agindo de modo maravilhoso, poderoso, transformador em nossas vidas e na vida do teu povo. Os que estão e os que hão de vir, assim oramos em nome de Jesus. Amém.